Eu não sei se você já ouviu, muitos religiosos falam: temos que nos submeter a um líder. Mas aí o que seria se submeter a um líder? Se submeter a um líder seria justamente ficar debaixo do jugo de um homem, de alguém falho, e não se colocar debaixo de Cristo, do jugo dele, que é mais leve, é mais suave. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar esse tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, se colocar debaixo da cobertura ou se submeter a uma liderança, hoje em dia não dá mais. Por quê? Quando a Bíblia fala que nós deveríamos honrar ou respeitar ou nos submetermos às lideranças, é porque os líderes de antigamente possuíam uma coisa que os de hoje não possuem: caráter. Você não vai querer comparar, por exemplo, Paulo com os presbíteros de hoje, os diáconos de hoje, os pastores de hoje. É muito diferente, era outro nível. Aqueles homens de antigamente da Bíblia, eles eram treinados por Deus, muitos separados por Deus, e justamente o caráter era bem avaliado para que eles pudessem conduzir o povo. Moisés foi aprendendo no meio do caminho. Deus separou Moisés, foi treinando Moisés no meio do percurso. Mas Deus via em Moisés que, por exemplo, Moisés jamais machucaria o povo. Tanto que Moisés várias vezes intercedeu pelas pessoas, intercedeu pelo povo. E quando Deus escolheu Abraão, Deus também pensou assim: Abraão é um grande homem, Abraão tem um coração imenso, Abraão é um grande líder. Então Abraão simplesmente vai conduzir as pessoas. A descendência terá que vir de Abraão porque ele é incrível. E Abraão, o que é que fez? Intercedeu por Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra estava perdida, mas Abraão mesmo assim intercedeu. Abraão tem um caráter inigualável. E aí o que vemos hoje? Um bando de canalha, um bando de analfabeto funcional querendo dar aula de Bíblia para pessoas. É cego guiando cego, é simplesmente uma hipocrisia danada. Vemos simplesmente pessoas que não pregam o Evangelho, que a vida não é exemplo e querem liderar. E aí nós temos que nos submeter a este tipo de pessoa, de canalha. O que é que aconteceu? Para que eu possa falar sobre isso também aqui e também explicar o porquê, um dos grandes motivos para eu não mais frequentar os templos. E aconselho a você também não mais frequentar, mas vai de você. Se quiser, vá. Um presbítero, não só um, vários presbíteros, simplesmente vem me atacando nas redes sociais por eu pregar o Evangelho. Eu comecei a dar aula de Bíblia, comecei a pregar o Evangelho, falar do Evangelho da graça, e parece que a graça incomoda as pessoas, só que a graça é o que salva. E aí simplesmente os presbíteros decidiram mostrar suas garras e começaram a me atacar, me xingar, me ofender, e vai no pessoal. Não vem me rebater na Bíblia. Eles dizem que eu estou pregando heresia, mas quando eu estou em uma live, por exemplo, que eu digo: entre e fale na minha cara, entre, traga a Bíblia, mostre as minhas heresias, me desmascare, não conseguem. Aí quando eu digo: me traga um texto da Bíblia, não traz. Tudo que sabe fazer é isso aqui. Estamos vendo um vídeo aqui agora do Boiola, Alexandre Fera, dizendo que chamar a igreja de noiva do Cordeiro é insultar a noiva. A noiva são pessoas, realmente são pessoas.
da qual ele não faz parte, né? Porque a noiva do Cordeiro, ela tem que ser macho ou fêmea, não pode ser meio termo, entendeu? Não pode ser meio termo. Aí começou a dizer que a igreja evangélica ela é uma cadela, é uma prostituta, entendeu? Tudo que ele é, ele fala que é a igreja, ele joga para cima da igreja, né? Porque ele quer ser evangélico, mas não quer largar a cenoura, não quer largar o cenoral, aí quer ficar no meio da igreja, mas não quer sair do meio do cenoral, tá entendendo? Aí ele vem dizer que a igreja evangélica é uma prostituta e é tudo que ele é, ele joga para cima da igreja. Agora é o seguinte, vai falar e vai ouvir. Bem, estamos aqui para reagir aos vídeos do presbítero Oséias do Carmo, né? E aí eu queria trazer um vídeo para a gente poder refletir juntos sobre o comportamento do presbítero. Bora lá. Aí que eu digo para você, Pai do Senhor Jesus do Brasil, meus amigos, meus seguidores. Ele fala a paz do Senhor. Ele começa iniciando dando a paz do Senhor, mas depois é ladeira abaixo a coisa. O viado Alexandre Fera dizendo que eu falo por trás, falo nas costas. Que eu me escondo atrás de perfil. Como que eu me escondo atrás de perfil se a minha cara... Primeiro, ele começa com as baixarias dele, né? Me chama de viado. O viado Alexandre fala que eu falo pelas costas. Por que você fala pelas costas? Porque simplesmente eu fiz um dueto, fiz vários com você. E não tem nenhum comentário seu lá. Quando eu faço um dueto rebatendo o que você fala, aí você se cala, porque é covarde. Outro ponto, você fala no seu perfil. E eu tenho que me dar o trabalho de vir aqui ver as bostas que você fala. Porque não chega nenhuma notificação para mim que você falou de mim. Porque você não marca o meu nome. Eu, quando falo em você nos meus vídeos, eu falo no teu nome. Você simplesmente nem marca o meu nome. E outra, eu não marco o teu nome lá porque, na verdade, você não sai do meu perfil. Você fala que eu sou viado, mas vive no perfil de um viado. Aí eu quero saber o que é que um macho hétero faz do perfil de um viado. Aqui, todo mundo conhece minha cara. Aí, o problema é que ele vem dizer que o problema, ou seja, analfabeto funcional. Qual é a função de um presbítero? Não é ensinar? Como é que um analfabeto funcional pode ensinar pessoas? Alguém explica? Com um português péssimo desse? Vitério é cadela de Satanás. Como que é cadela de Satanás se quem anda se fazendo de mulher é ele? Quem anda... Satanás anda montado no lombo dele, fazendo ele se vestir de mulherzinha, usar calcinha. Primeiro, que eu não uso calcinha, nem me visto de mulher. Todas as minhas roupas são de homem. Se quiser, eu mostro as roupas da lei do guarda-roupa. Quando eu digo que você se comporta como cadela de Satanás, é porque você é instrumento do cão. Você faz o que Satanás quer, não é? Então, você está me acusando de coisas que não são verdade. E detalhe, você incorre em um crime, porque isso é calúnia e difamação. Então, estamos quites. Usar sutiã e se fazendo de mulher para homem. Aí o cara vem abrir essa... Se fazendo de mulher para homem. Eu acho tão interessante. Eu não posso falar do pastor Jader, eu não posso falar dos amiguinhos dele, que ele fica todo nervoso, se dói e vem me atacar. Isso é coisa de viado enrustido. Porque, simplesmente, eu não estou falando dele, estava falando de outras pessoas. E ele se dói quando fala dos machos dele, então ele se comporta como um viado enrustido, precisa sair do armário, né, querido? A boca podre dele, essa boca de sugar espermatozoide. Ele fala que eu tenho a boca podre. Aí olha o que ele fala, o linguajar do presbítero. A boca dele é limpíssima, é basicamente um esgoto. Pode dizer que o presbitério é a cadela de Satanás.
Aí a pessoa tá tão cega, né? Tá tão... Não, quem enxerga é ele. Preso no sistema religioso, defendendo os machos dele e simplesmente eu é que tô cego. Ah, me poupe. Gente, eu não vou nem dar palco para esse tipo de gente. Eu só queria ir até aqui para vocês verem que justamente o que ele fala de mim, ele pratica. Primeiro que ele está com raiva porque não consegue praticar a homossexualidade dele em paz. Segundo, ele fala que eu tenho a boca suja, mas eu pelo menos rebato as pessoas com o argumento da Bíblia. Ele rebate com baixaria. A boca dele é basicamente um esgoto. Tá aí o que um presbítero faz nas redes sociais. Agora vocês tirem as conclusões de vocês. Olha só, tá vendo? Que baixaria. E aí me diga, como se submeter a uma liderança dessa? Tem condições? Não. Não tem a menor condição. Porque se eu estou dentro de um templo, dentro de uma igreja, e eu escuto um presbítero, um líder, falar essas coisas para mim, na minha cara, o mínimo que eu vou fazer é meter a mão na cara dele. Se eu não der um murro nele, eu não sei o que eu faço. Porque aí, para evitar esse tipo de coisa, para que eu não vá preso por surrar, por espancar essa criatura, é melhor não frequentar o templo. Concorda? E outra, eu estou indo para o templo para cultuar a Deus. Eu estou indo para o templo para adorar a Deus. Pressupõe-se isso, né? Aí eu vou ficar no templo de bate-boca com gente sem noção. Eu vou ficar no templo brigando, saindo no tapa com gente sem futuro? Não. O mais interessante disso tudo, que aí vem a questão de que liderança não vale nada, ele não é contente com toda essa baixaria que ele faz, isso é no perfil dele, tá? Ele vai lá no perfil dele e faz essas baixarias aqui. Não contente, ele simplesmente comenta em um vídeo meu, faz um comentário, né, digamos assim, bem pesado. Ele xinga a minha mãe, a minha irmã, minhas tias, ele xinga a minha família. Ele envolve a minha mãe no meio do negócio. Não dá. Eu não passo nem na porta de uma igreja onde tem um líder desse. E aí a pessoa pensa, não, mas nem todo mundo é assim. Cadê as pessoas que dizem nem todo mundo é assim para ir combater esse tipo de coisa? Não é? Cadê os pastores honestos? Porque ele é um presbítero, ele é um líder. Ele deveria ensinar as escrituras. Mas no perfil dele não tem nada da Bíblia. Tem só ele fazendo dueto, rebatendo atrás de like, de visualização. E aí o que acontece? O pastor dele segue ele, ou não. Porque eu lembro que quando eu frequentava os templos, os pastores passaram a me seguir. E olha que eu nem era da liderança, não era nada de cargo. Mas eles passavam a me seguir para observar, né, o meu testemunho nas redes sociais. O pastor dele deve fazer isso, deve simplesmente segui-lo para ver como é que anda. E eu lembro que na época da igreja, toda a liderança, o corpo diaconal, os presbíteros, diáconos e por aí vai, eles eram seguidos pelos pastores. Os pastores seguiam nas redes sociais para ver se estava dando exemplo, porque o ministério da pessoa está em jogo, né? Se faz alguma coisa pesada, o pastor tem que ver, saber e tal, para poder agir e tal. Enfim, o pastor segue ele e o pastor não faz nada. Vê esse vídeo, porque esse vídeo é no perfil dele, o pastor vê e não faz nada. E os crentes que seguem ele, que devem ser da igreja dele, também vão lá e curtem, dão like, né? Compartilham, acham bonito
enaltecem. Tem uns que comentam: é isso aí, irmão, tá certo, irmão. Como eu vou frequentar um antro desse? Isso não é uma igreja, isso é a casa da luz vermelha. Um puteiro é mais digno do que esse lugar. Uma pessoa baixa desse tipo não tem condições de assumir cargo nenhum. Fora que homofobia é crime, ele comete crime, ele faz várias coisas assim, mais pesadas. Esse vídeo é um dos mais leves. Aí quando ele não está fazendo esse tipo de palhaçada na rede social, ele está falando de política. Ai, porque fulano é do PT. Ai, porque não sei quem, Bolsonaro. É um bolsonarista também. Então, assim, são os cidadãos de bem. Complicado, sabe? Eu não quero estar indo para um templo para simplesmente ouvir discurso político. Eu não quero estar indo para o templo para ver pessoas defendendo o genocida. Eu quero ir para o templo para poder adorar ao Criador. Então eu optei por não ir mais, ficar em casa. E em casa eu consigo me reunir com pessoas na internet. Inclusive, criei um grupo, tanto no Instagram quanto no Telegram, que justamente eu consigo falar com as pessoas, orar uns pelos outros, vivenciar o que é realmente uma igreja. Até porque igreja vem do grego, que é eclesia, pessoas reunidas ao redor de Cristo, não dentro de um templo. Por isso que o templo de Salomão foi destruído e ainda vão reconstruir outro, estão tentando reconstruir outro, mas não reconstruíram. Templos são inúteis, porque templos produzem pessoas assim, sem caráter. E o que vai definir a entrada do homem no céu é o caráter. Ele diz que eu não faço parte do corpo de Cristo. Ele diz que eu não sou a igreja, que eu não faço parte. Ele exclui, ele amputa o corpo de Cristo. O corpo é de Cristo. Quem deveria dizer se eu sou membro do corpo de Cristo é Cristo, não? Porque o corpo é dele. Eu só posso falar que esta mão está aqui porque ela é minha. Então só Cristo pode dizer quem são os membros do corpo dele. Mas o presbítero quer amputar, cortar membros do corpo de Cristo. E aí o que é que Deus faz? Corta ele. Porque se você está com um membro necrosado, que está podre, que não, como é que se diz, não consegue se regenerar, ele tem que ser cortado, senão ele mata o corpo inteiro. Quando uma fruta está podre, ela tem que ser retirada, senão ela mata até o pé. Então a gente vê que, por exemplo, com este tipo de atitude, com este tipo de comportamento, quem não faz parte do corpo de Cristo é ele. Com esse tipo de atitude, de comportamento, quem não tem o Espírito Santo é ele. Porque conhecemos as árvores pelos frutos. Que frutos? O fruto da carne e do Espírito. O dele é da carne. E essa carne está apodrecendo. E ela vai apodrecer todo o resto se não for retirada do caminho. O fato é que temos que denunciar esse tipo de coisa. Não podemos enaltecer. Erros não se justificam, erros se corrigem. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.